Pedrinho, presidente do Vasco, detonou o presidente do Flamengo, BAP. Tem a últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. E o Vasco pode perder zagueiro e corre o risco de ter de buscar reforços menos interessantes. Bora explicar em detalhes essa história. Diego Carlos, brasileiro de 33 anos de idade, que atua como zagueiro do Fenerbahçe, tem negociações avançadas com o Parma. O time italiano conseguiu convencer o Fenerbahçe a emprestá-lo por uma temporada com opção de compra. O Vasco tentava ou aguardava por uma rescisão do contrato do Diego Carlos com o Fenerbahçe para tentar fechar com um atleta de 33 anos de idade sem custos. Importante registrar também que nas últimas horas surgiu a notícia de que David Washington, centroavante, revelado no Santos e comprado pelo Chelsea, interessa. O que eu posso contar para vocês é que essa negociação com o Vasco não vai acontecer, está tudo encaminhado para que o David Washington se torne reforço do Strasbourg da França. O Strasbourg tem o mesmo dono do Chelsea e vários dos atletas que não conseguem espaço no clube inglês têm tido oportunidade nesse time lá do futebol francês. Para completar o noticiário vascaíno, a notícia não é boa, existe um risco por conta do veto da justiça a um empréstimo de 150 milhões de reais, que o Vasco tenha de recorrer a reforços menos importantes. Não se sabe ao certo quando o Vasco vai ter direito a essa bolada, que pretende colocar no clube o Marcos Lamarck. E sem grana, o Vasco pode ser obrigado a fazer movimentos mais modestos nessa reta final de janela de transferências. Péssima notícia, especialmente pela necessidade do Vasco em buscar reforços para o ataque. O time até melhorou defensivamente, mas segue com muita dificuldade em converter em gols as chances criadas. O Corinthians fez pressão e se manifestou na sede do Ministério Público em São Paulo na tarde dessa quarta-feira. A torcida foi para pedir intervenção judicial no Timão. Talvez eles nem saibam as consequências de uma intervenção judicial. Mas bora destacar o que disse o presidente da Gaviões, o Alê, que participou desse movimento, abre aspas, os promotores do Ministério Público não são nossos inimigos, são nossos aliados hoje, para começar essa limpeza ética e moral em todo sentido aí dentro do Parque São Jorge. Inicia-se aqui um processo de limpeza dentro do clube. Quem é corintiano de verdade vai querer essa limpeza. Só para lembrar que o Vasco da Gama está com intervenção judicial. E até para pedir um empréstimo para o futuro novo dono do clube, o Marcos Lamarck, há necessidade da aprovação na justiça, o que foi reprovado, causando enormes dificuldades no Vasco. Talvez essa intervenção judicial exigida por torcedores leve o Corinthians a uma situação ainda mais drástica. Embora, de fato, deixar como está parece algo bem complicado. O Corinthians é muito mal gerido há bastante tempo e a maior prova disso é de que as dívidas não param de crescer e o time tem sido cada vez menos competitivo dentro de campo. O que você pensa sobre intervenção judicial? Qual o futuro para o Corinthians? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E Pedrinho, presidente do Vasco, detonou mais uma vez o presidente do Flamengo, o BAP, agora com palavras ainda mais fortes. Pedrinho foi perguntado sobre essa nova movimentação do BAP, que acionou a Agência de Fair Play Financeiro no Brasil para denunciar o pedido de empréstimo de 150 milhões que o Vasco solicitou junto a Marcos Lamarck. Abre aspas para o Pedrinho, ele é mau caráter, arrogante, prepotente, soberbo e hipócrita. Tá muito claro o que ele está fazendo. É uma perseguição ao Vasco e eu não devo satisfação nenhuma a ele. Com a instituição do Vasco da Gama, ele não vai se criar. O que o Pedrinho e vascaínos têm tentado afirmar é que o BAP está muito preocupado com a chance de a Leila Pereira e a Crefisa fazerem do Vasco da Gama um time tão competitivo quanto tem sido o Palmeiras. E por conta disso, a preocupação e a tentativa do Flamengo, pela pessoa do BAP, em evitar que o Vasco consiga fechar essa parceria com a Crefisa. Você pensa o que sobre essa história? Você está do lado do Pedrinho? Entende que o BAP é quem está certo? Já usa o espaço para comentário para registrar a sua opinião, beleza? Bora começar a responder as perguntas. Leonardo Limeira da Silva. Tem algo de produtivo que saia da boca do Pedrinho, além de xingamentos e ataques pessoais? A verdade é que a gestão dele é péssima, futebolística e financeiramente falando. Futebolisticamente falando, a coisa não vai bem. Foram 200 milhões de reais investidos apenas em atacantes desde o início da era Pedrinho e a coisa não funcionou. A grande expectativa é de que a chegada do Lamarck e da família Crefisa possa fazer com que o Vasco
volte a ser mais competitivo, o que não tem funcionado. Estou lendo aqui no Twitter, Vasco faz proposta pelo atacante Bruno Duarte, do Estrela Vermelha. O Cruz Maltino ofereceu 1,5 milhão de euros pela contratação e agora aguarda a resposta do clube sérvio. A proposta prevê um contrato de 2 anos e meio com o centroavante. Deixa eu colocar quem é Bruno Duarte, confesso que eu não o conheço. Bruno Duarte. Cruz Vermelha é bom time lá no país dele, né? Time de força, time de respeito, é sempre favorito por lá, enfim. Mas vamos tentar conhecer um pouquinho mais dos números dele para ver se de fato é um jogador interessante ou não. Já vai mandando a sua pergunta aí, tá? Só não esquece de deixar o seu like. O like é o famoso joinha. É sempre uma forma também de mostrar para o YouTube que a nossa live é legal. Bom, Bruno Duarte, deixa eu colocar na tela, acho que é até mais fácil para vocês poderem também visualizar o que eu estou vendo, né? Ó, Bruno Duarte é um atacante brasileiro que está sendo especulado como possível novo reforço do Vasco da Gama, operação de 1,5 milhão de euros, muito mais adequada do que gastar 8 milhões de euros com a contratação do John Mercado. Aqui, ó, agora sim. Temporada atual do Bruno Duarte, 5 jogos, 3 gols e 3 assistências. Fez 2 gols na UEFA Champions League, fase de classificação, tá? O time dele caiu pro Hapoel Beersheva. Perdeu os 2 jogos, né? Na ida e na volta, no campeonato local, ele tem 1 gol e 3 assistências. Temporada passada de 47 jogos, 19 gols, 6 assistências. Já havia passado pelo Farense, tem bons números, não são números ruins, não. Passou pela Lusa. Caraca, mano. Bruno Duarte. Eu não lembro dele. Que torcedor da Lusa é esse, né? Ó, temporada de 2017. 21 jogos e 3 gols. Caramba. Foi pro Lviv, pro Vitória de Guimarães, pro Damac, enfim. Depois eu vou até perguntar para os meus amigos na Lusa. Quer ver? Eu vou mandar para um aqui. Deixa eu ver se ele lembra. Estamos falando desse Bruno Duarte porque ele está sendo especulado como possível reforço do Vasco da Gama, tá? Quer ver, ó? Espera aí. Lembra dele? Vamos ver. Bom, que mais? Tem superchat. Davi Weber, boa noite aqui de Volta Redonda. Essa pataquada do narigudo da Gávea com o Vasco vai ter sucesso? A agência da CBF pode punir o Bacalhau? Bora explicar essa história. Cara, o BAP é chato, cara. O BAP é chato. Lá atrás, o BAP havia denunciado a compra da SAF do Vasco pela Crefisa, alegando conflito de interesses, né? Ao que parece, essa coisa incomodou, mas não impediu a transferência da SAF. E o Marcos Lamáquia tem negociações avançadas, já está colocando dinheiro. Agora, o BAP, o presidente do Flamengo, foi à agência de fair play financeiro, que foi recém-criada aqui no Brasil, para denunciar, para acusar, para pedir que a agência de fair play financeiro ficasse de olho nesse empréstimo de 150 milhões de reais que o Vasco está pedindo para o Marcos Lamáquia. Como o Vasco está em recuperação judicial, o Lamáquia não pode colocar esses 150 milhões de reais de forma aleatória. Ele precisa da autorização da Justiça. E a Justiça, nas últimas horas, negou esse pedido, alegando que há necessidade de uma auditoria. O Vasco vai precisar gastar uma grana para criar essa auditoria, para que o dinheiro seja liberado e para que entre. E nesse contexto todo ainda apareceu o BAP para tumultuar mais ainda essa questão. Acho que não vai dar nada, tá bom? Aí, Nicola, mas não dá para discordar do BAP, nesse caso especificamente. Tem de se preocupar com o fair play financeiro, sim. Todos os clubes pagam suas contas em dia e todos os clubes que pagam a conta de dia deveriam exigir o mesmo. Boa noite, Nicola Navarro e Alex Arce no Vasco. Anderson Moreira. O Navarro é aquele centroavante grosso que passou por Palmeiras e Botafogo grosso. Joga no Colorado Rapids dos Estados Unidos e o André Cury o ofereceu para o Vasco. O Vasco nem sequer respondeu ao André Cury. O Alex Arce é uma possibilidade para mim bem mais interessante, paraguaio de 31 anos de idade, faz gol há um tempão. E me lembra o Cano, aquele cara que demorou para explodir, explode no futebol sul-americano sem tanto valor, os caras olhando com ressalva. O Vasco foi o único que acreditou no Cano, que fez gol pra caramba.
O Alex Arce joga no Independente Rivadavia, adversário do Flu. Pro Vasco avançar com o Alex Arce, seria importante que o Rivadavia caísse hoje nas oitavas de final da Libertadores. Se o Rivadavia, que disputa a sua primeira edição da Libertadores, chegar às quartas de final, o negócio com o Vasco fica mais complicado, tá bom? Nicola, imagina a Leila no Vasco, com essa torcida apaixonada e gigantesca. Manda um abraço pro Eduardo, Juan e Maria Sofia. A mensagem é de Jussier Moraes. Abraço, Jussier, e um beijo para Eduardo, Juan e Maria Sofia. Eu tenho certeza absoluta de que a Leila ainda não entendeu o engajamento, a paixão e o apoio da torcida vascaína. Cara, o torcedor do Vasco é uma coisa meio maluca, cara. Porque é um torcedor que só se ferra há muitos anos. O último título importante foi em 2016, e os caras não largam, os caras estão juntos, os caras fazem vaquinha. Se a Leila tiver a capacidade de organizar e recolocar o Vasco no caminho dos títulos, cara, ela vai alcançar um status. Aí ela vai. Se ela já anda super feliz com o futebol, ela vai ver o que é bom no lado do futebol. O João Paulo Magalhães, não entendi. Você, Nicola, você falou que o BAP é chato. Ele está certo. O Vasco pode fazer o que quiser, e os times que compram suas dívidas que se explodam. Vamos lá, João. É que assim, cara, na teoria, você tem que cuidar do seu próprio clube. Na teoria, né? Na prática, você tem o direito de fazer. Cara, cada um faz o que bem quer. Eu detesto o papel de crítico, de ombudsman. Se o cara acha que tem que fazer isso, que o cara acha que tem que fiscalizar o outro clube, se o cara acha que tem que pegar no pé, beleza, não tem problema nenhum. Mas é que assim, o BAP, como presidente do Flamengo, o clube mais popular do país, deve ter milhares de coisas para se preocupar. Tem a renovação do contrato do Pedro que está emperrada, tem a situação do Pulgar, o Pulgar deu um prazo até o fim da semana para resolver essa renovação do contrato, mas o BAP sempre que pode, ele dá umas cutucadas, ele está muito incomodado com essa possibilidade real de a Leila Pereira pintar no Vasco. E eu acho que o Flamengo, do tamanho que ele alcançou, a dimensão que o Flamengo alcançou, o clube mais rico do país, o clube mais popular do país, ele não deveria se preocupar com os outros. É a minha opinião, né? É a minha impressão. E quando o BAP adota essa postura, ele me parece um cara, sei lá, chato, às vezes amedrontado com o que pode virar o Vasco. Enfim, mas é uma opinião. Se você acha contrário, não tem problema nenhum e já está registrado o seu superchat. O que vocês acham dessa postura do BAP? É normal? O que vocês pensam? A forma como o futebol brasileiro está sendo gerido é absolutamente desrespeitoso. A recuperação judicial é uma baita sacanagem. Imagina que que eu te contrato o Leonardo, tá? Eu sou um time só português. Tô com a camisa da Luz. Gravei com a camisa da Luz, mas eu troquei. Eu sou a portuguesa e contrato o Leonardo. Fico devendo para ele 600 mil reais, que era uma grana que mudaria a vida dele. E aí, entro em recuperação judicial. Esses 600 mil reais vão ser pagos, não mais 600, e sim 200 mil, e não à vista, mas em 10 anos. Cara, 200 mil em 10 anos não vai valer nada esse dinheiro, enfim. O que eu quero dizer é que eu acho que o BAP tem coisas mais relevantes para se preocupar dentro do Flamengo. Mas vamos lá. Se o que incomoda é o Vasco, beleza, critica, cobra. Mas pior do que a situação do Vasco é a situação do Corinthians, é a situação do Botafogo. Por exemplo, quando o Botafogo tinha 7 transfer bans contra si e um ex-presidente veio a público para dizer que havia outros 7 transfer bans perto de explodir, por que o presidente do Flamengo não se incomodou? E eu vejo um incômodo muito grande do BAP com o Vasco especificamente, entendeu? Que ele brigue para que o futebol brasileiro deixe de ser caloteiro, que ele brigue para que 3 transfer bans se transformem numa perda de 6 pontos, eu daria toda a razão do mundo. Mas quando é só com um clube só, me parece meio que uma perseguição. Vamos lá, vamos pensar em coisas que possam melhorar o futebol nacional? Pessoal, a partir de agora, você sofreu o primeiro transfer ban, você fica proibido de inscrever atleta. Sofreu o segundo, mesma coisa. Sofreu o terceiro, você perde 6 pontos no Campeonato Brasileiro. Já pensou se isso acontece? Será que não vai criar nos próprios clubes uma fiscalização maior em relação a essa gastança maluca? Enfim. E Alex Arce está na mira do Internacional e também do Vasco. Cruz Maltino dá preferência por um centroavante brasileiro, mas diante da escassez de bons nomes e oportunidades no mercado, o paraguaio de 31 anos de idade, que faz sucesso pelo Independente Rivadavia, passou a ser uma opção pretendida. Mas
tanto o Inter quanto o Vasco vão precisar torcer pelo Fluminense na noite dessa terça-feira. Se o Rivadavia chegar às quartas de final, em sua primeira participação na edição da Libertadores da América, a tendência é que a diretoria do clube argentino não tope liberar o artilheiro. Alex Arce, que havia chegado na temporada passada, depois de brilhante passagem pela LDU, ele também já tinha feito sucesso no mesmo Independente Rivadavia. Temporada atual de 23 jogos com 14 gols. O Internacional não chegou a desistir do Alex Arce, mas vê essa negociação como cada vez mais difícil. A melhor temporada da carreira do Alex Arce, que antes de voltar para o Rivadavia chegou a ser oferecido para vários clubes brasileiros, foi em 2024, com 44 jogos, 35 gols e 3 assistências. Péssima notícia para o torcedor cruzmaltino, a justiça travou o empréstimo que Marcos Lamacchia estava disposto a fazer ao Vasco, valor de 150 milhões de reais. Como o Vasco está em recuperação judicial, houve um pedido para que a Justiça aceitasse esse novo empréstimo no formato DIP. Recentemente, a Justiça já havia autorizado outro empréstimo de 40 milhões de reais, mas, nesse caso específico dos 150 milhões, não houve autorização. A Justiça determina que essa grana só vai poder ser utilizada pelo Vasco após auditoria da ICTS. Esse novo empréstimo é tratado como urgente, para uma série de pagamentos e para o fluxo de caixa do Vasco. Até por isso, o Cruzmaltino vai acelerar o processo de pagamento da auditoria para tentar ter a resposta mais breve possível para avançar nesse empréstimo de 150 milhões de reais. Responda rápido qual é o principal problema do Vasco hoje. Imagino que você tenha citado a falta de gols. E aqui que vem a conclusão surpreendente. Desde que o Pedrinho se tornou presidente do Vasco, o clube gastou quase 200 milhões de reais em atacantes. E a verdade é que esses 12 reforços, que totalizaram 188 milhões de investimento, não deram conta do recado. Bora pra lista? O Brenner, o mais caro de todos, 31 milhões de reais. Inestrosa, reserva do reserva, 30 milhões de reais. Andrés Gomes, o único que se saiu bem, também custou 30 milhões de reais. Colídio, recém-contratado, 23 milhões. Nuno Moreira, 20 milhões de reais. Garré custou 15 milhões de reais. Maxime Domingues, 12 milhões. Spinelli, de pouquíssimo e baixíssimo aproveitamento, 10 milhões e meio de reais. E o Lloyd, 9 milhões de reais. Teve ainda o Jean Davi com 8 milhões de reais. Alex Teixeira e Emerson Rodrigues chegaram sem custos. A pergunta que eu faço para você, de todos esses que eu citei, qual foi o pior custo-benefício? E qual aquele que você não contrataria em hipótese alguma? O espaço para comentário está aberto para a gente ouvir aquilo que você pensa, beleza?